Olá, gente. Uma boa tarde, uma boa noite, madrugada, manhã. Estamos aqui com esse projeto, um projeto que traz coisas, eu diria, importantes. E essa primeira coisa que esse projeto está trazendo é a medalha de São Bento. A história de São Bento é uma história muito legal. Ele viveu no século VI. Ele nasceu em 480, ele viveu mais assim no século VI. Mas a medalha é do século XVII. Aconteceu um incidente lá na Bavária, lá na abadia de Metten, a abadia beneditina de Metten, lá na Bavária. E foi um incidente muito interessante, e aí a partir daí ela ficou conhecida. Mas interessante que essa abadia foi construída em 766. Isso aconteceu no século XVII, né? 1600 de alguma coisa. Mas eu vou trazer aqui um trecho de um podcast que foi gravado pela comunidade Bom Pastor, que eu achei simplesmente espetacular. Então eu vou colocar e vou fazer uns comentários em cima desse podcast, ok? Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe que a medalha de São Bento ela é feita com letrinhas que significam o início de uma palavra, né? E é de fato uma oração de libertação, um exorcismo, como a gente chama, né? Mas também é um monte de dicas ali importantes para a vida, né? Não é só uma oração para ser repetida, mas são posturas de alma que a gente precisa ter para ser liberto e se manter liberto. Postura de alma que a gente precisa ter para ser liberto e permanecer liberto. Ele vai falar essas palavras, né, postura de alma, várias vezes durante a gravação. Ela começa com a cruz sagrada. Seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Então, primeira coisa, né, que aquilo que ilumina as minhas escolhas, a minha maneira de enxergar a vida, seja a cruz de Cristo. Então, eu só vou entender as coisas só vão ficar claras para mim se eu tiver a cruz diante dos meus olhos. Então, isso aí já é uma coisa chocante. Eu só vou entender as coisas se eu estiver com a cruz diante dos meus olhos. E isso não é uma palavra mágica. Isso é uma postura de alma. Sem olhar para a cruz, eu vou enxergar tudo torto, eu vou enxergar tudo turvo, né? Então, o óculos que me faz enxergar as coisas com clareza é a cruz. É a cruz de Jesus. Né? Tá. Então, olha, eu sei que ele passou pela cruz, eu sei que ele é vencedor, eu sei que a cruz é caminho, eu sei que Deus, por meio da cruz, pode trazer vida nova. Pronto, eu tô usando o óculos certo, tá? Para enxergar a minha vida, o que está acontecendo comigo. Né? Eu vou poder enxergar o que está acontecendo comigo quando eu tiver a cruz diante dos meus olhos. Então, sem olhar para a cruz, o meu olhar para a realidade não vai estar claro, ele vai estar turvo, ele vai estar no sombreado. E como o pessoal diz, à noite todos os gatos são pardos, né? Então, nada fica muito claro, né? Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Pronto, segunda frase. Não seja o dragão o meu guia. Isso é outra postura de alma. Guia significa alguém que eu estou seguindo. Hoje, na minha vida, eu estou seguindo a voz de quem? Né? Eu estou seguindo a voz do bom pastor ou eu estou seguindo a voz de um dragão? Nessa situação que está acontecendo na minha vida, quem é que está me sugerindo coisas? Né? Você imagina como é que é a voz de um dragão, né? É uma voz impositiva, é uma voz grosseira, é uma voz gritada. Eu estou indo atrás disso, eu estou correndo atrás, eu estou sendo guiado por impulsos, por gritos, porque a voz do bom pastor é suave, é serena. Né? Então é uma outra postura. Não adianta ficar falando essas coisas, né? Como se fosse um encantamento. Né? Então essas coisas... Essa palavra é boa, encantamento. Tipo assim, repete, a cruz sagrada seja minha luz. Não é o suficiente. Coisas têm que ser palavras de ordem, né? Para mim mesmo, uma chamada de atenção para mim mesmo. Padre né? Antônio, o dragão ele é apresentado no livro de Apocalipse como esse dragão que vem
Para assolar a terra e a vida de cada batizado, é Exato. isso? Então eu estou lidando com isso, só que no livro do Apocalipse existe uma luta com o dragão. Aqui a gente está dizendo que ele não seja o meu guia. Quer dizer, o meu problema não é lutar com o dragão, o meu problema é quando ele vira o meu guia. Misericórdia. Lutar com o dragão, meu filho, tu lamento, mas se tu não entendeu até agora que tu tem que lutar com ele, tu não entendeu nada. É muito interessante. A gente pode ser guiado pelo dragão. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão. A gente pode ser guiado pelo dragão. Agora, o problema não é lutar com ele, o problema não é que ele me faça frente, o problema é quando ele me conduz. Né? O problema é quando, como diz o livro do Apocalipse, o rabo dele está me arrastando. Né? Para o orgulho, para as intrigas, né? Para a discórdia, né? Enfim. Interessante que essa medalha de São Bento, né? São Bento é século VI. Né? Essa medalha é baseada em escritos dele, né? São escritos, coisas que ele escreveu e se tornou essa oração. Né? Então, no século VI já se falava assim, mas na verdade, desde o século I já se falava assim. Para o que for, né? Para ganância. Então, não seja o dragão meu guia significa isso. Né? Não quer dizer que ele vai parar de brigar comigo. Ele tem que brigar comigo, é o trabalho dele. E eu tenho que brigar com ele, porque esse é o meu trabalho. O problema não é a briga, o problema é quando ele me guia. Então não seja o dragão o meu guia. Né? Eu não quero nada contigo, Satanás. Né? Você não vai me conduzir nessa luta que eu estou travando, nessa situação que eu estou vivendo. Não é você que vai me guiar. E logo depois é vão que tu me ofereces, né? Padre Antônio... Retira-te, Satanás. Primeiro tem a né? oração. Retira-te, Satanás. Como a gente faz no batismo, né? Exato. Nunca me aconselhes coisas vãs. Ou seja, dessa situação aqui... Nunca... Isso aí... Eu fiquei encantado com isso. Nunca me... Quer dizer, o dragão pode me aconselhar. Né? O ser humano pode ser aconselhado, né? Ouvir sugestões do dragão. Isso remete a Adão e Eva, né? Que a serpente falou para Eva: se vocês comerem do fruto, serão como deuses. Vai embora, eu não quero que você dê palpite sobre essa situação. Eu não quero aceitar os teus conselhos vãos. É o que ele faz. E ele aconselha, né? Ele não impõe, ele aconselha. Então é preciso muito discernimento, é preciso muita clareza, né, de vigilância, né, para não aceitar os conselhos, né, do dragão. Gente, isso é muito bom. Né? Então, de repente a pessoa se dá conta, eu estou sendo aconselhado por alguém que quer o meu mal. Padre Antônio, me lembra aí como é que Jesus retoma aquele pedacinho do Salmo 90? Está no Evangelho, né? Jesus fala que a gente vai pisar sobre serpente. Não é exatamente como está no Salmo 90, mas ele fala isso, não fala? Se beberes veneno mortal não te fará mal, né? Pisarás sobre escorpiões, serpentes. O próprio Jesus nos encoraja e nos alerta sobre isso. Quer dizer, o diabo sempre aconselha coisas vãs, ou seja, coisas que no fundo não são a resposta, não são a solução, né? Mas que são atraentes, porque falam ao nosso orgulho. Tudo que o maligno consegue em nós, ou consegue de nós, é porque o que ele falou, o que ele aconselhou, falou ao nosso orgulho e nós acolhemos. Né? Sempre, sempre. Né? Então, no fundo, voltando aqui, né? É com isso que a gente está lidando. Então, não é com a sogra, não é com a tia, não é com o chefe, é com isso que a gente está lidando. Né? Essas coisas todas acontecem, fazem parte da vida, desentendimentos, pessoas que resolvem pegar no pé da gente, sei lá mais o quê. Mas o que importa é o modo como eu estou passando por tudo isso. E aí, de repente, o dragão quer ser o meu guia nessa situação. E aí ele começa a me aconselhar um monte de coisas vãs. De fato, você não merecia isso, tá vendo? Procura alguma situação ou alguém que te compense essa tristeza que você está passando, porque você está... Uma pessoa que te compense,
por essa situação, né, de incompreensão. Ah, eu não sou compreendido. Ah, mas então arruma alguém que te compense. Sofrendo uma injustiça, então procura. Vai lá, mete a cara na comida, sei lá o que, né? É vão que ele me oferece. Porque meter a cara na comida não vai resolver nada, vai complicar a minha saúde, mas me parece uma coisa boa, porque é uma compensação, porque eu já estou sofrendo tanto, pelo menos comer alguma coisa assim, gostosa, né, no final do dia, né? Mesmo sabendo que eu não posso. Só para dar um exemplo bobo, né? Mas é uma coisa vã, então ele te aconselha aquilo, perde a tua temperança. Né? Se dê esse prêmio, né? Mas é vão, isso não dá solução nenhuma, isso te prejudica mais. Né? Então isso aí está baseado no nunca me aconselhes coisas vãs. Mas é o que ele tem para te oferecer naquele momento. Então ele está falando ao teu orgulho ferido. Que coisa é essa palavra? Orgulho ferido. Nossa! agora o senhor repetindo a palavra, nunca me aconselhos. Jesus é o conselheiro admirável, né? E o demônio tem inveja e ele também quer nos aconselhar. Ele macaqueia tudo que é de Deus. Só que é uma macaqueação muito fajuta. Se a gente estiver atento, a gente percebe. No fundo, ele sempre fala ao nosso orgulho. Eu acho interessante essa clareza. O que o dragão, né, a serpente, o que o nosso inimigo faz? Vai no nosso orgulho. Né? Volta a falar de Adão e Eva, a serpente falou, vocês vão ser como deuses. Tudo isso que Deus fez, vocês vão poder fazer também. Olha que legal. E os conselhos de Jesus falam a essa nova natureza que ele nos... Outra, nova natureza. Mais adiante ele vai falar sobre o que aconteceu na cruz com relação a essa nossa nova natureza. Deu que é confiante no Pai, que é capaz de abraçar a cruz, que é conduzida pelo Espírito. Isso é a nova natureza que ele está falando. Então, não me aconselhes coisas vãs. Né? O maligno sempre vai dar conselhos vãos, que não são solução, que vão criar mais X problemas, né? Mas que vão falar o nosso orgulho, vão nos dar algum tipo de compensação, algum tipo de recompensa. Então, a gente tem que vigiar isso, né? Agora, tem coisas, né? Na medalha de São Bento, a frase que eu acho mais legal é: bebe tu mesmo do teu veneno. Essa parte é espetacular. Na medalha está escrito: bebe tu mesmo o teu veneno. Como é que tu vai fazer o dragão? Como é que tu vai chegar na frente de um dragão que cospe fogo, né? Cospe o mal, cospe palavras que nos jogam para baixo, e você vai dar um veneno para ele? Como é que ele vai... Como fazer para o demônio, para o dragão, para a serpente, beber esse veneno? É interessante porque isso para mim também é uma postura de alma, não é só um... eu não estou falando para o diabo, bebe tu mesmo teu veneno, e ele vai falar para ele, tá bom, vou tomar. Né? Não, você é que tem que fazer isso para acontecer. Né? E há uns anos atrás eu entendi o seguinte: bom, o diabo é mau, mas não é burro. Então ele não vai beber do próprio veneno pela mão dele. Eu tenho que pegar e enfiar pela goela dele abaixo. Então como é que se faz isso? Né? Como que se faz isso? Bom, se faz isso, por exemplo, numa determinada situação em que algo acontece e o maligno fica rondando e aconselhando que eu pragueje, que eu amaldiçoe, que eu... Né? E naquela situação, por exemplo, eu consigo bem dizer a Deus: pronto, começou o processo. Eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Que maravilha. Porque uma situação em que ele pensava, bom, eu estou rondando, na hora certa eu vou dar o bote. Então, numa situação ruim, em que ele estava me rondando e de repente ele me aconselha, tá vendo? Você querendo fazer uma de bonzinho e tal, e olha só o que você leva e tal. É muito bom isso, né? Nossa, você não faz mal a ninguém.
Olha o que estão fazendo com você. Joga para lá, pragueja, amaldiçoa essa pessoa, essa situação. Eu digo, não, olha, no meio dessa situação eu bendigo a Deus, porque eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está agindo. Senhor não desistiu dessa pessoa. Quando eu faço isso, eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Eu não estou só dizendo, eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Né? Porque numa situação, num momento em que ele imaginava que o que ele ia encontrar em mim era revolta, era rebeldia com Deus, se eu permito que o Espírito Santo me leve naquele momento a uma maior entrega, a um louvor a Deus, pronto, o inimigo fica desbaratado. Maior entrega e um louvor a Deus. Né? Ele não entende a língua do louvor, Ele não entende essa língua. a língua da confiança. Então, nessa hora, você está fazendo ele beber do próprio veneno. Mas isso não é um encantamento, isso é uma postura de alma. Né? Postura de alma. Uma coisa é você falar, outra coisa é a sua postura com relação ao que está acontecendo. Portanto, eu posso fazer a oração e ela vai me lembrar dessas coisas todas, mas aí eu vou desdobrando cada pedaço da oração para, não vou ser conduzido pelo dragão nessa história, não. Não. Esse conselho que ele está me dando aqui é vão. Isso não vai ser solução nenhuma. Esse conselho, eu acho isso de uma riqueza de alma. Esse conselho, então, o ser humano pode ser aconselhado a tomar atitudes que não são boas atitudes, são péssimas atitudes. Nenhuma. Não. Agora quem vai fazer ele beber do próprio veneno sou eu. Eu vou louvar a Deus quando ele estava esperando que eu amaldiçoasse. Lembra da história de Jó? É um pouco isso. Né? Então, Satanás estava esperando que Jó amaldiçoasse a Deus. E Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pronto, fez o diabo beber do próprio veneno. Nessa hora. Né? Porque ele imaginava, agora eu vou conseguir tirar dessa pessoa, extrair dessa pessoa incredulidade, revolta, rebeldia. E a pessoa foi lá e reafirmou a sua confiança em Deus, a sua entrega a Deus. Pronto. Que coisa maravilhosa, né? Padre Antônio, na cruz, Jesus fez o diabo beber todo o veneno. Até o último gole. Todo o veneno que ele quis jogar nele e na gente. Na humanidade toda, né? Jesus extraiu o veneno que estava circulando. Jesus extraiu o veneno que estava circulando na terra. E Jesus, né, jogou aquilo em cima de Satanás. Jogou em cima do inimigo. Né? Porque era o veneno que havia no nosso pecado, era um veneno de morte. Né? E Jesus arrancou aquilo, né? Ele tomou sobre ele o nosso pecado, né? Desceu até a nossa morte, tirou o veneno de tudo isso. Né? E agora aqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, que vivem uma vida nova a partir de Jesus, em Jesus, estão desinfectados desse veneno. Esse termo é bom. Desinfectados. A gente não pode permitir que a vida vá jogando isso tudo para dentro da gente de novo, né? Que é o que acontece quando a gente peca, né? E aí a gente tem que estar de novo expelindo isso, né? Quando você se confessa, você está fazendo isso. Porque os teus pecados, na hora da confissão, você os usa para declarar a misericórdia de Deus. Usa os pecados na confissão para declarar a misericórdia de Deus. Confio na misericórdia de Deus. Então você está fazendo o diabo beber do veneno dele. Porque aquilo dali, sem você reconhecer a misericórdia de Deus, é veneno puro. Mas quando você reconhece e coloca na luz diante do sacerdote, pronto. A gente está levando na confissão. Isso é interessante. Coloca na luz diante do sacerdote. Então, o diabo beber do próprio veneno. Exatamente. Aí não adianta você ficar rezando 10 milhões de vezes a oração de São Bento e você não vai, levanta da cadeira e vai fazer uma boa confissão depois de não sei quantos anos, que já estava mais do que na hora. Você está dizendo uma coisa e está fazendo outra, cara. Então, com Deus não se brinca, né, gente? Essas coisas são palavras de ordem para manter a nossa alma em prontidão. Boa palavra. A alma em prontidão. E então, se são palavras de ordem para, né, ajeitar um exército que tem que estar pronto, é isso que essas palavras, tanto a armadura do cristão quanto a oração da medalha de São Bento, tem que fazer na gente.
né? Nos despertar. Opa, como é que eu estou no combate? Como é que eu estou no combate? Então, esse trecho, né, está falando muito de que nós estamos num combate. Eu tô ainda atento, eu estou com as armas na mão, ou eu estou, né, entorpecido no meio de um combate? Mas se eu fico entorpecido no meio de um combate, alguma coisa me acerta, né? Então, essas palavras são palavras sabe, de despertar, que são necessárias para o nosso tempo. E Deus sabe por quê que ele suscitou a tanta gente lembrar dessa medalha de São Bento, que é uma coisa tão antiga, mas que até algum tempo atrás a maioria das pessoas, né, não sabia. Então, nesse tempo, Deus sabe por quê que trouxe isso à tona de novo. É porque a gente precisa desse despertar, né? Eu queria, nesse momento, só partilhar com o senhor o versículo 3 do Salmo 90, que na tradução da liturgia das Muito interessante essa frase que está no Salmo 90. horas, que a igreja santamente, né, sabiamente coloca na nossa mão no domingo à noite, para a gente preparar a semana toda. Então, isso aí que ela está falando são as completas. É a última oração que tem, 6 horas, 7 horas, assim. É quando o monge, antes de dormir, que é uma oração mais ou menos curta, né? Mas no domingo, o Salmo 90 é o salmo dessa oração. Né? É ele No fim do domingo, né? que te livrará do laço do caçador, de novo, né? O caçador, a gente sabe quem é, e da peste perniciosa, mas na liturgia das horas fala, é ele que te livrará da palavra que destrói. A palavra que destrói. Essa palavra que destrói, que o demônio quer incutir em nós, e é com a palavra de Deus que a gente vai anular essa palavra que destrói, né, Sim. Padre Antônio? Todas as vezes que a gente ouve o evangelho na missa, após a proclamação do evangelho, o padre ou o diácono terminam dizendo palavra da salvação. A palavra que vem de Deus salva, sabe? Tira do naufrágio, né? Boa palavra também, naufrágio. Porque a coisa da água tem uma simbologia a ver com sentimentos, né? Então, uma situação, a pessoa pode estar naufragando nos sentimentos, né? A palavra que destrói, a palavra que vem do maligno, é a palavra que põe tudo a perder, é a palavra que confunde, né? Então, isso serve para ajudar a gente a discernir as coisas que o nosso próprio interior às vezes ouve e que ninguém diz, mas que estão vindo aqui, né? As coisas que as pessoas falam. Então, aquilo que vem de Deus é palavra que salva, é palavra que levanta, é palavra que refaz. Mas é muito interessante essa questão dos pensamentos, né? Só um parêntese, antigamente, né, no século III, eu acho que Santo Antão nasceu em 270, então século III, século IV, os monges iam para o deserto, né? E tem até um livro muito legal chamado O Céu Começa em Você, que fala, é um livro novo, né? Sei lá, de 90, daquele monge beneditino Anselmo Grun, que fala sobre esse estudo, né? Sobre os pensamentos que os monges fizeram naquela época, os pais, né, do deserto fizeram naquela época. Aquilo que vem do inimigo é palavra que destrói, a palavra que confunde. Eu preciso ter clareza disso para descobrir também com que palavra eu quero ficar e que palavras eu tenho que afastar de dentro de mim, né? A gente sabe que há palavras que têm o poder de destruir, como há palavras que têm o poder de ressuscitar, reanimar, né? O que vem de Deus reanima, ressuscita. O que vem de Deus salva. Agora, o que está em jogo... Interessante essa palavra, o que vem de Deus salva. Porque às vezes parece que a salvação é só depois que morrer. Não, a salvação é hoje. É um caminho que está seguindo, que não é um bom caminho, que não vai dar certo, que vai dar errado, vai trazer problemas graves. De repente a palavra de Deus nos salva e nos tira desse laço do caçador
desse sentimento que está nos levando para uma coisa tão ruim. Aí nós somos salvos pela palavra. Sempre é a eternidade, né? Então, às vezes, nos salva nos alertando. Sai dessa, cara. Né? Mas eu preciso ser capaz de, no meu coração, dar ouvidos à palavra que salva e me blindar da palavra que destrói. Né? E isso para mim tem que ficar claro. Eu tenho que saber que o tempo inteiro eu estou lidando com isso. Né? Nem sempre a palavra que destrói vai vir de uma pessoa que me destrói. Às vezes é de uma pessoa que me ajuda, mas aí num determinado momento vem aquela palavra que destrói. Epa, calma. Você não precisa nem dizer nada, mas já sabe isso aqui. Não. Isso aqui não é palavra de salvação. Né? Então, ficar vigilante com isso. Né? Há um combate acontecendo dentro da gente. Há um combate acontecendo dentro da gente. É uma realidade. Esse é o combate do ser humano. Esse é o nosso combate. Né? E nesse combate, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente é conduzido pelo Espírito Santo, mas há um dragão lutando contra nós. Né? Não ter medo dele, ele está fazendo a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, que é lutar contra ele. E o que na medalha de São Bento a gente aprende, e eu acho que isso é fundamental, não seja o dragão o meu guia. Que o dragão me confronte, não há novidade. O perigo é quando eu me deixo guiar por ele. E acolho uma palavra que destrói como se fosse uma palavra de salvação. Sabe? Uma palavra que destrói um casamento como se fosse uma palavra de salvação. Né? Larga isso para lá. Né? Isso aí, não sei porque você ainda insiste nisso. É uma palavra que destrói uma família, um casamento, que de repente no momento em que eu estou com meu orgulho ferido, eu posso acolher. Essa palavra, orgulho ferido. Então, que existe essa palavra, acho que o demônio está rodeando para ver uma brecha. Aí ele percebe que você está ferido, com orgulho ferido, é a hora que ele vai vir com tudo para cima. Como se fosse uma palavra de salvação. E é um engano. Né? Então, vigilância, irmãos, vigilância. Vigilância. Então, eu acho que deu para entender por que esse trecho desse podcast, né? Esse podcast é do dia 8 de julho, né? Isso está lá no YouTube da Comunidade Bom Pastor, que é Com Bom Pastor, tudo junto. Está lá no YouTube. O Instagram da Comunidade Bom Pastor também é Com Bom Pastor. Então, esses podcasts foram 4 anos gravando, né? E é simplesmente espetacular. Mas esse aí me saltou sobremaneira. Mas toda semana sai, todas as quartas-feiras, às 16 horas, é disponibilizado um podcast. Então, gente, muito obrigado. Você que chegou até aqui, vem coisa boa por aí. Um abraço